Olá, elite da língua portuguesa. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Cleiton Natal aqui do Gran Curso Online. Beleza? Ministro de Gramática aqui, professor de língua portuguesa. Tudo bem? Estou aqui para te dar uma dica para você que fará o concurso do Banco do Brasil. Beleza? Nós sabemos que a banca é a Sesgran Rio. Professor, essa banca, nos aspectos gramaticais, ela é uma banca que cobra muito gramática, né? Mas é uma prova difícil? Não é uma prova difícil. Então, nessa dica, não tem nem como eu aprofundar. Eu falarei do básico, do que esse examinador tem cobrado, beleza? A Sesgran Rio tem uma matéria que é certa na prova, que é crase. Crase, concordância, são matérias certas. Certas. São matérias certas. Então, se nós sabemos que são matérias certas, vamos detonar. Vamos detonar. Vamos lá? Regra número 1. Gente, eu trabalho crase com apenas 3 regras. Eu vou falar só da 1, porque isso aqui agora é uma dica, né? Só da número 1. Só da 1, que é o geralzão. O que é a crase? É a fusão de 2 As. Pela regra 1, é a preposição mais o artigo. Quem pede a preposição? O regente. Quem admite o artigo? O regido. Se eu tiver os 2 As, eu coloco o A com sinal indicativo de crase. Então, o nome desse acento aqui, olha aqui para o gato, o nome deste acento não é crase, a crase é o acontecimento. A crase é a fusão dos 2 As. A preposição mais a artigo, emprego o sinal indicativo de crase, né? Então, se eu digo, vamos lá, só para você dimensionar, rapidinho. Se eu digo assim, a desembargadora Célia Pinheiro apresentou um voto contrário. Se esse voto, deixa eu só marcar aqui, para você visualizar, que eu vou olhar isso aqui, tá? O regente aí é contrário. Você mata pela leitura, um voto contrário. Contrário a quê? Pede preposição. A palavra cassação, eu digo a cassação, admite artigo a. Se é contrário a. A palavra cassações admite artigo? Sim, mas para ter artigo tem de ter S. Do jeito que está aqui, esse a é só uma preposição. Não existe S. É só uma preposição. Agora, a desembargadora Célia Pinheiro apresentou um voto contrário. Se é contrário a. Para ter artigo, tem de ter S. Existe o S? Existe. Então, aqui existe artigo. Né? Com um sinal indicativo de crase. Então, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Nessa segunda eu não uso porque não existe artigo. Então, gente, eu quero de vocês o seguinte. Quer saber se uma palavra aceita artigo? Eu falo assim, ó. Obedeço a ela. Vamos lá. O obedecer pede preposição. Quem obedece, obedece a. A palavra ela admite um artigo a, um artigo feminino? O que vocês acham? Eu falo, ela é bonita. Ninguém fala, ela é bonita. Só sou uma pessoa com inveja da outra, né? Ah, ela é bonita, uma interjeição. Mas ela passou num concurso. Ninguém fala, ela passou num concurso. Não admite artigo, então esse a só é uma preposição, eu não coloco sinal indicativo de crase, porque não existe artigo. É muito óbvio. Ó, se eu digo, obedeço a essa mulher. Quem obedece, obedece a. Eu falo, essa mulher é inteligente. Ninguém fala, essa mulher é inteligente. Não tem artigo. Então, você quer saber se um vocábulo, olha para mim, admite ou não artigo? Pense logicamente. Eu sempre digo em minhas aulas que, se o aluno pensar, ele dispensa muitas regras inócuas, ou seja, regras que não produzem efeito, nada efetivo. Então, você tem de entender o fenômeno crase, não ficar decorando, tá bom? Então, você tem de entender. Então, vamos pegar lá uma questãozinha rápida, bobinha, tranquila.
E uma matéria que é pré-requisito para crase é regência, né? Se o verbo pede ou não preposição, se o nome pede ou não pede, né? A regência verbal de pertencer, que está lá em cima, usado no trecho acima, exige a preposição a. Exige a preposição a. E é verdade, né? Lá em cima, se eu falo se pertence, pertence a alguém. Só que a palavra muitos não aceita artigo. Então, esse a não tem sinal indicativo de crase porque só é uma preposição, né? Ele pode estar seguido de um complemento, que exige o emprego do acento indicativo de crase. Esse acento deve ser empregado no seguinte contexto. Aqui não aceita muitos, mas ele quer um que aceite. Beleza? Tudo trabalhando com regente pertencer. Vamos lá. Se pertence, pertence a. Pede preposição. A palavra Deus aceita artigo a? Não. Eu falo o Deus, não falo a Deus. Então é sem sinal indicativo de crase. Ele quer uma que aceite. Quem se pertence, pertence a. A palavra minha aceita artigo? Não. Esse a só é uma preposição. Se pertence, pertence a. A palavra imaginação admite o artigo? Admite. Eu falo a imaginação. Então aqui, ó, sinal indicativo de crase, letra C, achamos a resposta. Porque aqui eu tenho a fusão. Se pertence, pertence a, eu falo a imaginação é importante para o processo criativo. Professor, a imaginação admite o artigo, mas a preposição, eu tenho a fusão, eu emprego o sinal indicativo de crase. Agora, letra D. As Olimpíadas pertencem a esta cidade. Se pertence, pertence a. Eu falo, esta cidade é pavimentada. Ninguém fala, a esta cidade é pavimentada. Ninguém fala. Professor, é verdade, meu bebê. Isso é verdade. Ninguém fala isso. É verdade. Esta cidade é bonita. Ninguém fala, esta cidade é bonita. Não uso também. Agora, em Curitiba, eu uso ou não uso? Quem pertence, pertence a. Curitiba aceita artigo? Eu sempre falo para os meus alunos, isso aqui, ó. Eu não vou falar dessa regra 3 na dica de hoje. O sinal indicativo de crase antes de topônimos. O que são topônimos? Nomes de lugares, né? A gente usa muito esses exemplos básicos. No meu curso mesmo eu uso. Eu vou a Brasília. Eu não tenho vergonha de fazer isso aqui, não, porque é Cés Gran Rio, eles abordam nesse nível. Vou à Bahia, né? Quem vai, vai a. O verbo ir pede a preposição a. A palavra Brasília admite artigo? Admite. Não admite. Eu falo que eu volto de. Vou à Bahia, volto da Bahia. Se eu tenho da, é de mais a, tem artigo. Se eu tenho de, só é preposição. Na época da tia, tinha uma musiquinha assim. Quem volta da crase a. Quem volta de crase para quê? Para você usar com nomes de lugares. Isso é eficiente, eu não sou contra isso não, mas você tem que saber o motivo. Porque quando eu falo que volto da, existe o artigo. Então já tem a preposição, sinal indicativo de crase. Se eu volto de, só é a preposição, eu não uso. Tanto é que eu falo assim, meus amores, olha, Brasília é a terra dos políticos, mas eu falo assim, a Bahia é a terra do axé e de outras coisas, lógico, como Brasília também, a Bahia, né? Vocês estão me entendendo, gente? Então, nesses casos, isso é efetivo. Eu vou à Itália, eu volto de Itália, não, eu volto da, então aceita artigo. Vou a Copacabana, eu volto da Copacabana, eu volto de Copacabana. Não aceita. Então isso vai te ajudar. É fato que quando a cidade estiver determinada, sempre eu uso artigo. Se eu falar, vou a Brasília de JK, aí eu uso sempre. Tá? Então quando eu digo aqui, estas rodovias pertencem a Curitiba. Eu volto da Curitiba? Não, eu volto de, só a preposição, então não uso. Então a única que cabe é a letra C. É fato, gente, eu até falei num curso que eu gravo aqui para o Banco do Brasil, Cés Gran Rio, eu até falei com isso, vou repetir, você que vai acessar o curso verá isso lá.
Essa questão de nomes de lugares também é uma questão de regionalismo, para saber se tem artigo ou não. Porque existem lugares que nós não conhecemos, aí você não sabe se usa artigo ou não, te dá uma dúvida, né? Eu sempre dou o exemplo, nós estamos aqui em Brasília, no estudo do Gran Curso, e tem uma cidade aqui, uma região administrativa que nós chamamos, alguns chamam de cidade satélite, aqui em Brasília, chamado Gama. E iam inaugurar um estádio na cidade do Gama, ó, com artigo, nós falamos aqui, e aí o Globo Esporte foi anunciar, na voz daquele jovem talentoso lá, Thiago Life, na época, isso tem tempo. Aí eu acho que o Globo Esporte é São Paulo ou Rio, eu não sei. Aí ele falou assim, o jogo será em Gama. Para nós aqui em Brasília ficou horrível, porque nós falamos o Gama, mas ele não sabe o que é Gama. Com todo respeito ao Gama, quando eu digo sempre. Mas ele não sabe, então ele não sabe se usa artigo ou não. Então tem coisas que são complicadas, mas essas coisas assim, por menores, nunca caíram em prova, eu nunca vi. Eles cobram coisas sabidas de todos. Beleza, galera? Legal? Então não se preocupe, não. Ah, eu volto de Paris. Não uso artigo, então. Legal? Eu volto da Copenhague, eu volto de Copenhague, eu volto de... Não uso. Legal? Essa é dica. Gente, essa banca aí, CES Gran Rio, é este nível de questão. Então eu não posso inventar aqui na minha dica para vocês. Dica aula, né? Não sei o nome, que já tá, nós estamos estendendo bastante. Beleza? Galera, forte abraço, beleza? E nós teremos mais revisões. Deus abençoe vocês.